Oi, eu me chamo Thaisa e hoje vamos dar início às nossas aulas de Química Orgânica. A química orgânica ela pode ser definida de uma maneira bem resumida como uma área da química que estuda os compostos do carbono, né? Como podemos ver aqui nessa imagem, o carbono ele tem massa 12 e número atômico 6. Os estudos da química orgânica tiveram início em 1777, através de um homem chamado Bergman. Ele dividiu a química em duas áreas, a química orgânica e a química inorgânica. Para ele, a química orgânica eram os compostos derivados de organismos vivos e a química inorgânica, compostos derivados de minerais. Em sequência, Berlioz, em 1807, ele criou uma teoria chamada teoria da força vital. Nessa teoria, ele dizia que os compostos orgânicos eram sintetizados a partir de organismos vivos. Então, para ele era impossível que um composto inorgânico sintetizasse um composto orgânico. Então, essa teoria ela foi quebrada em 1828, quando o Euler, ele, por acaso, deixou aquecendo um cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e depois ele meio que esqueceu por um tempo. Quando ele foi ver o que tinha acontecido, ele percebeu que, a partir desse composto inorgânico, ele conseguiu isolar a ureia. Então, a ureia, que é um composto orgânico. Então, com isso, ele conseguiu quebrar essa teoria da força vital, na qual dizia que um composto inorgânico não seria capaz de sintetizar um composto orgânico. E em 1858, Kekulé, ele deu uma definição para a química orgânica. Ele disse que a química orgânica é uma área da química que estuda os compostos que contêm carbono. E por mais que a maioria dos compostos que contêm carbono sejam encontrados em organismos vivos, ainda assim existem compostos que contêm carbono nos outros organismos. Então, é por conta disso que fica inviável dizer que a química orgânica está relacionada apenas com os organismos vivos. Os principais elementos que vamos estudar nessa disciplina serão o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Esses serão os principais elementos, os elementos que vocês verão no decorrer das aulas. Porém, tem 3 elementos que vocês irão ver com mais frequência, que são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Eles vão aparecer bastante. É importante vocês se atentarem para uma coisa que pode acabar confundindo vocês. A química orgânica, ela estuda os compostos derivados do carbono, certo? Porém, existem compostos derivados do carbono que não são orgânicos, eles são inorgânicos. Então, eles serão estudados pela química inorgânica. Existem aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos desses compostos que contêm carbono, mas não são orgânicos. Então, mais para frente, nas próximas aulas, estudaremos mais a fundo sobre esses compostos. Porém, hoje, como estamos tendo uma introdução, é importante que vocês já tenham conhecimento que existem esses compostos. Então, é importante já saber logo de início, para entender as próximas aulas. Então, aqui eu tenho esse primeiro exemplo, que é o cianeto de amônio. Eu tenho este outro exemplo, né? Este outro também, esse daqui. Esse daqui também é bem conhecido, é o bicarbonato de sódio. E eu tenho esse carbonato de potássio. Então, aqui são só alguns exemplos, se vocês quiserem anotar também, para não se confundirem, é bom.
E vamos para as propriedades do carbono. O carbono, ele forma cadeia. Então, isso faz com que ele tenha diversos compostos, né? É um número muito grande de compostos. E o carbono é tetravalente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele faz 4 ligações. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, levando em consideração a configuração eletrônica dele. Mais pra frente eu vou explicar para que vocês entendam de uma certa forma como que isso acontece. Então, enfim, o carbono ele consegue fazer 4 ligações. Ligações essas são ligações iguais entre si, ou seja, são ligações equivalentes. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui temos um clorometano. Percebe que o carbono ele está ligado a um cloro. Vocês acreditam que se eu mudar esse cloro de posição, eu ainda terei um clorometano? Ou seja, o composto não vai modificar, o meu composto ainda será o mesmo, por mais que eu mude o cloro de lugar. Eu posso mudar o cloro aqui para a posição desse hidrogênio, o hidrogênio ir para a posição desse cloro, eu posso colocar o cloro aqui ou o cloro aqui, e ele continuará sendo o mesmo composto. Isso não vai modificar o composto. Por mais que eu mude a posição do elemento, o composto ainda assim será o mesmo. Vamos para as classificações. Essa classificação de primário, secundário, terciário e quaternário, ela se dá de acordo com a quantidade de carbonos que um carbono está ligado. Vamos entender melhor. O carbono primário, ele é um carbono que está ligado a nenhum carbono ou a um carbono. O secundário, ele está ligado a 2 carbonos. O terciário, ele está ligado a 3 carbonos. E o quaternário está ligado a 4 carbonos. Aqui no exemplo podemos ver. Esse carbono ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é exatamente quaternário. E esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2 carbonos. Então, ele é secundário. Esse daqui está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é terciário. E esse carbono aqui, ele está ligado a quantos carbonos? Exatamente, a 1 carbono. Então, ele é primário. Aqui. Vamos falar sobre a saturação. Antes de falarmos sobre a saturação, é importante vocês saberem que existe 2 ligações, chamadas ligação sigma e ligação pi. Qual a diferença dessas ligações? A ligação sigma, ela ocorre normalmente quando o carbono ele está fazendo uma ligação simples. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui o carbono está fazendo uma ligação com esse hidrogênio. No caso, o carbono ele está fazendo uma primeira ligação com esse hidrogênio. Ele está fazendo apenas uma ligação. E essa ligação ela seria a primeira ligação de um carbono com hidrogênio. Então, aqui no caso, né, o átomo está fazendo uma primeira ligação com esse outro átomo. Isso faz com que ele esteja fazendo uma ligação frontal. Quando um átomo ele está fazendo uma primeira ligação com outro átomo, essa ligação é uma ligação frontal. Sendo assim, uma ligação frontal, então ele vai ser uma ligação sigma. Aqui, o carbono está fazendo uma ligação dupla com esse outro carbono. Vamos entender onde a ligação pi entra. Aqui o carbono está fazendo uma primeira ligação com esse outro carbono. Sendo a primeira ligação, ele está fazendo uma ligação sigma. Porém, ele faz outra ligação com o mesmo carbono. Sendo assim uma segunda ligação com o mesmo carbono. Sendo uma segunda ligação, essa ligação ela será pi. Então, a ligação sigma ela será a primeira ligação. E a pi será a segunda e a terceira ligação.
Aqui temos um exemplo, né, para que vocês consigam visualizar. Então, para ficar mais simples, é só pensar. A ligação π, ela vai ocorrer quando o carbono está fazendo a segunda ou terceira ligação. A ligação sigma, normalmente, ela vai ocorrer quando o carbono está fazendo uma primeira ligação. Então, vamos para a saturação. Temos o saturado e o insaturado. É saturado, o composto é saturado, né? Quando o carbono, no caso, é saturado, quando ele faz apenas ligações sigma. E ele é insaturado quando ele faz pelo menos uma ligação π. Aqui temos um exemplo. Aqui o carbono ele está fazendo apenas uma ligação, apenas ligações sigma. Então, ele é saturado. Já aqui, ele está fazendo uma ligação sigma, outra ligação sigma. Aqui, uma primeira ligação sigma, porém a segunda ligação já é π. Então, ele é insaturado. Aqui é a mesma coisa, saturado, insaturado. É importante vocês saberem também uma coisa. Quando o carbono ele faz uma primeira ligação, né, com outro átomo, ele está fazendo uma ligação frontal. Mas quando ele já faz a segunda ligação com o mesmo átomo, essa ligação ela deixa de ser uma ligação frontal e passa a ser uma ligação lateral. E vamos para a hibridização, né? Classificar a hibridização. Lembra quando eu disse que o carbono ele não teria capacidade de fazer 4 ligações, levando em consideração a configuração eletrônica dele? Lembra? Número atômico 6. Então, como que ele consegue fazer essas 4 ligações? O que acontece é que o carbono, ele mistura as orbitais moleculares que ele já tem, e com isso ele consegue formar novas orbitais, fazendo então com que ele consiga fazer essas 4 ligações. A maneira com que ele usa essas orbitais é que vai definir qual a hibridização desse carbono. Aqui no exemplo, temos a sp3, sp2 e sp. A sp3, ela acontece apenas em ligações sigma. Lembra do exemplozinho que eu dei? A sp2, ela ocorre quando tem pelo menos uma ligação π. E a sp, ela ocorre quando tem 2 ligações π. Então, aqui nos exemplos, né, que vocês já sabem, aqui são alguns dos exemplos. Para a gente descobrir qual a hibridização do meu carbono de uma maneira bem simples, é só usar uma regra chamada regra dos dedos, que essa regra, ela vai simplificar todo esse processo para descobrir qual é a hibridização. Então, se eu tenho um carbono que está fazendo 4 ligações simples, cada dedo representa uma ligação simples, né? Aqui. Não reparem o meu dedo um pouco torto. Fazem assim. 4 ligações simples. Percebe que entre os dedos ficam espaços. Então, vamos contar. Quantos espaços ficaram entre os dedos? 1, 2, 3. O que seria esses espaços? Esses espaços são os meus SP. Se sobraram 3 espaços, então o meu SP vai ser o SP3. Mas então, se eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples, sobraram 2 espaços. Então, o meu SP vai ser um SP2. E se eu tenho 2 ligações duplas, sobrou um espaço. Então, meu SP será o SP. E se eu tenho uma ligação tripla e uma simples, vai ser o SP, porque o SP normal, porque sobrou apenas um espaço. Então, deu para entender? 3 espaços, SP3. 2 espaços,
sp2, um espaço, sp. Simples. Vamos a uma interatividade. Aqui temos uma molécula. Nessa molécula, vamos identificar quais são as minhas ligações sigmas e quais são as minhas ligações pi. A ligação do carbono e do hidrogênio, temos apenas uma ligação, então essa é uma ligação frontal. Temos a nossa primeira ligação frontal, é uma ligação sigma. Aqui, o meu carbono ele está fazendo 3 ligações com outro carbono. A ligação do meio será a ligação sigma, que é aquela primeira ligação de um carbono, né, de um átomo com outro, é aquela ligação frontal. E as minhas outras 2 ligações serão ligações pi. Aqui da mesma maneira, né, acredito que vocês tenham entendido. Vamos classificar agora se o carbono é saturado ou insaturado. Lembrando, o carbono saturado, ele tem apenas ligações sigmas. E o carbono insaturado, ele contém ligação pi. Esse carbono aqui, ele contém ligação sigma, sigma, pi, pi. Isso mostra que ele está insaturado. Esse segundo carbono aqui, ligação sigma, pi, pi. Ou seja, ele é insaturado também. E esse carbono, ele está fazendo 4 ligações sigmas. Então, ele é saturado. Vamos classificar a hibridização desses carbonos. Esse carbono aqui, ele é sp3, sp2 ou sp? Vamos relembrar. Como que vamos conseguir saber qual é a hibridização desse carbono? Lembra da regra dos dedinhos? Vamos lá. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples. Sobrou apenas um espaço entre os meus dedos. Isso significa que esse carbono é sp. Exatamente, ele é sp. E esse carbono aqui? A mesma coisa. E esse carbono? Ele está fazendo 4 ligações simples. 4 ligações simples. Então, ele tem um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Isso significa que ele é sp3. Exatamente. E vocês lembram da classificação de primário, secundário, terciário, quaternário? Vamos saber qual a classificação desses carbonos, então. A classificação primária fala que o carbono ele tem que estar ligado a nenhum carbono ou a um carbono. Esse carbono ele está ligado a quantos carbonos? Olhem aí e me falem. Quantos carbonos vocês conseguem ver ligado a esse carbono? Exatamente, apenas um carbono. Para os que ficaram confusos, sim, esse carbono ele faz 3 ligações com esse carbono, mas isso não influencia na quantidade de carbono que está ligado a ele. Ou seja, por mais que ele esteja fazendo 3 ligações com esse carbono é apenas um. Então, ele vai ser primário. E esse carbono aqui? Ele está fazendo uma ligação tripla com esse carbono e uma ligação simples com esse carbono. Então, ele está fazendo ligação com 2 carbonos. Se ele está fazendo ligação com 2 carbonos, ele é secundário. Lembra? Secundário um carbono faz ligação com 2 carbonos. E esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com quantos carbonos? Apenas um carbono. Então, ele é primário.
Exatamente. Conseguiram compreender essas classificações? Terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. A aula de hoje ela foi uma introdução à química orgânica, ou seja, ela veio esclarecer alguns termos, mostrar algumas definições do carbono para que vocês consigam entender as próximas aulas. Eu deixei algumas atividades para vocês, atividades fáceis, que vocês vão conseguir responder. E para quem tiver dúvidas, é só pedir a ajuda dos tutores. E para quem estiver pelo YouTube, eu estarei esclarecendo as dúvidas através dos comentários. Eu realmente espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Espero que vocês tenham aprendido os termos, espero que vocês tenham aprendido as classificações. Hoje foi de uma maneira bem resumida, para que nas próximas aulas vocês consigam entender, porque vai ser um pouco mais complicado, o conteúdo vai ser um pouco maior, mas se vocês estiverem conseguindo, né, compreender essas classificações iniciais, vocês vão conseguir entender o restante do conteúdo. Mas eu aguardo vocês nas próximas aulas e é isso. Tchau!